Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente com a sua família. Que as bênçãos jorrem aí. Feliz domingo. Primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Busque em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ei! O lugar de Deus é o primeiro. É o Senhor no centro e tudo deve ser construído com base nele. Em torno, dentro da vontade dele. E as pessoas que vivem assim são pessoas poderosas. Porque assim, você busca a coisa certa, você atrai a coisa certa. Porque não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. Não tem mesmo. Se você quer uma vida poderosa, é fazendo de Deus o seu tudo. Porque se o Senhor é tudo para você, você tem tudo dele. Não esqueça disso. Se ele é tudo para você, você tem tudo dele. Ele não vai negar nada. Está escrito que ele não nega nada aos seus. Sirva ao Senhor com alegria. O salmista disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito importante você congregar, você estar na comunhão, estar nesse ambiente de fé. É muito importante você criar os seus filhos no temor. Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Ande com Deus, ande com sábios, faça aliança com pessoas que são mais espirituais que você. E se não tem ninguém, fica só com o Senhor. Porque assim, ó, a influência de Deus na nossa vida transforma tudo. E andar com pessoas sábias, pessoas que se relacionam com Deus, que têm frutos, faz toda a diferença. Eu sempre falo que pessoas determinam o nosso destino. Isso é fato. A Bíblia diz assim, ó. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Porque é influenciado. Nós somos influenciados. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Na mensagem, diga-me com quem você anda e direi quem você é. Não há dúvida que nosso destino está nas pessoas que nos cercam. Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio. Me mostre os seus amigos e lhe mostrarei o seu destino. Mas quem anda com o insensato verá a sua vida ir por água abaixo. Nós vamos ver
que Davi tinha Jonatas, Ruth tinha Noemi, Esther tinha Mardoqueu. E essas pessoas fizeram toda a diferença na vida. Mardoqueu fez toda a diferença na vida de Esther. Eu, sinceramente, não acredito que ela teria chegado ao posto de rainha sem ele. A mesma coisa, Ruth, sem Noemi. A aliança que Davi fez foi com Jonatas. Assim, um homem ímpar. Barnabé foi uma importante, mas que influência na vida de Paulo. E nós vamos ver que ele também foi um mentor, uma influência muito importante na vida de Marcos. Que, no momento, o Paulo, por ele ter abandonado o ministério, a missão, Paulo não quis levar na segunda viagem missionária deles. E Barnabé não abriu mão de Marcos. E nós vamos ver que mais tarde, aquela influência, aquele mentor, assim, fez tanta diferença na vida do Marcos, que ele escreveu, o Barnabé com certeza influenciou ele a escrever o livro de Marcos, que apesar de estar como o segundo, ele foi o primeiro a ser escrito, que influenciou os outros. Você vai ver Paulo pedindo para Marcos ir até ele, porque era muito útil para o ministério. Onésimo, que foi assim, o servo inútil, quando foi mentoreado por Paulo, evangelizado, influenciado, foi transformado. Transformado. Eu creio que Barnabé também foi um incentivador de Paulo, que escreveu 13 livros no Novo Testamento. Então, isso para mim é muito, muito forte. Paulo falou muito desse assunto. As más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações. Se afastem dessas pessoas que, assim, não têm frutos. Então, nós vamos ver nas Escrituras que a influência. José, está escrito que ele foi o pai do faraó. Ele influenciou aquela liderança, que influenciou toda a nação e o mundo. Daniel foi uma influência poderosa na vida de reis e impérios. Cuidado com quem você anda. Quem está influenciando você, mentoreando você. Leve isso muito a sério. Hoje em dia, o que você assiste na TV, o que você está ouvindo, o que você está vendo na internet, o que você lê. Você pega um livro, você bebe do espírito daquele autor. Então, quem que tem que tomar a decisão de proteger a própria vida? Você. Porque o que entra é o que vai sair. Você acha que tem controle? Não tem. Então, vamos lembrar da Eva, que foi totalmente influenciada e fez tudo errado. Então, quem você ouve,
tem mentoreado você, influenciado você, se não for alguém realmente de Deus, alguém que está assim, construindo a vida com base na palavra, se baseia na palavra, você pode estar pegando muitos problemas para a sua vida. Nós precisamos tomar decisões. Com quem vamos nos relacionar, com quem vamos andar, quem vamos ouvir, ajudar, servir a todos. Mas se relacionar, não pode ser com todos, não. Tem que ser pessoas que vão te desafiar a ir mais alto. Pessoas que frutificam. A Bíblia diz assim, ó. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Pessoas certas, nos lugares certos, nos ajudam a chegar no lugar certo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? Primeira coisa que eu tenho que ver é se essa pessoa tem os mesmos valores e princípios que eu. Se ela acredita nas coisas que eu acredito. E se ela tem esse poder de me levar além. Com quem eu estou andando? Com quem você está andando? Quem você tem ouvido? Isso tem melhorado, esse relacionamento tem melhorado você? Ou não? Contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Jesus falou que o reino de Deus é como fermento. Um pouquinho leveda. O reino de Deus é assim. E nós estamos aqui como representantes. E nós podemos assim espalhar, levar adiante o reino de Deus. Assim, impactar pessoas. E estamos aqui para isso. Para levar adiante. Seja feito aqui na terra como é no céu. E nós somos os instrumentos. Mas tem gente que não tem espalhado o reino de Deus. Mas outra coisa, o reino das trevas. Nesse caso, o Senhor apresentou o fermento como uma coisa boa, né? Mas em outras situações como uma coisa ruim. Porque serve também para o lado ruim. Enquanto eu posso levar o reino de Deus, os valores, os princípios do reino, da palavra, tem pessoas que espalham a semente do mal. E nós estamos aqui para espalhar a boa semente e impactar pessoas. Andar com pessoas que são mais espirituais que nós. Pessoas que têm valores altos. Pessoas de excelência. Pessoas que querem mais, estão dispostas a pagar o preço. E vão nos desafiar. Isso é tão bom, quando nós somos desafiados. Né? Porque nós aprendemos com os bons exemplos. Mas podemos ser influenciados por coisas que não são boas. A Bíblia diz assim, ó.
Quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Isso aqui é um problema na vida de muita gente. Tem gente que só se cerca de bajuladores, de gente que só diz sim, amém, que não confronta, porque ele é inseguro. A pessoa é insegura. Então, ela não quer ser confrontada. Então, gente boa para ela é quem não confronta. Não bate de frente, não critica. Isso é sério. Se ela for confrontada, corrigida, essa pessoa não me ama. Quando você é inseguro, você pode receber como rejeição uma crítica, uma correção, um confronto. Essa pessoa não me ama. Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o Senhor corrige quem Ele ama. Porque você não vai perder tempo se algo não te importa. Né? Já é desgastante separar, confrontar alguém. É desgastante. Não é uma coisa agradável. Mas se aquela pessoa é importante para você e você está vendo algo que vai fazer mal, que está fazendo, você vai falar. Então, cuidado para você não confundir as coisas. E se afastar de gente que realmente te ama, igual Saul. Saul fracassou porque ele só se cercou de pessoas erradas. E o cara mais fiel cruzou o caminho dele, ele tentou matar, que foi Davi. Por ciúme, inveja. E aí ele foi se cercando das piores pessoas. Isso só fez mal para ele, afundou com a vida dele. Então, olha aqui, ó. Cuidado. Porque quem realmente se importa com você vai te confrontar. Vai apresentar aquilo que não está certo. Mas a insegurança, o orgulho, às vezes cega a pessoa. E você pode se afastar de gente que pode te ajudar, que se importa com você, que não está dizendo amém. Amém para tudo, concorda com tudo. Não. Não é porque uma pessoa concorda com tudo que ela realmente se importa com você, muito pelo contrário. Nós vamos ver Judas e Orfa, os dois beijaram. O Judas beijou Jesus, estava traindo a Orfa, beijou a Noemi e foi embora. Né? Agora, quem fere por amor demonstra lealdade. Essa pessoa se importa com você. Pode ser até duro o que ela falou. Mas é porque ela se importa. Mas os falsos são os beijos do inimigo. Cuidado. A rainha de Sabá, assim, ficou sabendo lá de Salomão e ela pagou o preço, viajou uma longa distância, carregada de presentes, porque ela queria ver de perto, ela queria aprender com aquele sábio. A gente precisa pagar o preço para aprender, para ouvir, para chegar perto daquilo que vai acrescentar a nossa vida. E ela chegou lá e disse, olha, o que eu estou vendo aqui excede o que me contaram, é muito mais, eu precisava estar aqui para ver com os meus olhos. E ela saiu assim, encantada, aprendeu demais. Em nome de Jesus, quem anda com sábios fica bem mais sábio. Paulo disse, em termos de justa retribuição, vos falo como a filhos. Ó, eu vou falar como um pai. Vocês são meus filhos. Eu me importo.
Abri, pois, também os vossos corações. Abra o coração. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Ainda tem uma passagem que o Senhor falou, ó, não coloca um jumento e um boi debaixo do mesmo jugo. Força diferente, tudo é diferente. Então, assim, vocês não podem colocar um jumento e um boi debaixo do mesmo jugo. E aí ele vai dizer, não vos coloqueis em julgo desigual com descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Os valores da pessoa são totalmente diferentes. O que ela acredita? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. E não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Então, em nome de Jesus, ó. Em nome de Jesus Cristo, sai do meio de más influências e não toque em coisas impuras. Se alie a pessoas que vão desafiar você, impactar você com o testemunho delas. Marcos foi mentoreado. Ele, pelo jeito, não tinha futuro, porque o Paulo não quis ele. Mas o Barnabé decidiu insistir um pouco mais. Estando do lado da pessoa certa, aquele sujeito que por um momento Paulo falou, não, ele abandonou a missão, ele não é comprometido, não quero. Foi mudado pela influência de Barnabé. Se tornou outra pessoa. E mais tarde, Paulo disse, manda o Marcos, porque ele é útil para mim, para o ministério. Olha o tamanho da mudança. A mesma coisa, Paulo enviou Onésimo para Filemão, dizendo a mesma coisa. Esse cara é outro, ele mudou. Não recebe ele mais como um escravo inútil, mas como um irmão. E a mudança foi muito grande na vida do Onésimo, na vida do Marcos. Então, em nome de Jesus, Deus está falando com você. Ele tem coisas grandes. Ele tem mudanças, ele tem vitórias. Mas você precisa sair de ambientes, sair de perto de companhias que não são boas influências. E não toque em coisas impuras. E você vai ver o tamanho da mudança. Se alie com sábios. E Deus vai fazer uma obra estrondosa na sua vida. E você vai poder terminar esse ano com o melhor da sua vida. Com nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Sim, o Marcos, por um momento, parecia assim, não ter futuro. Mas sendo mentoreado pela pessoa certa, ouvindo a pessoa certa, foi completamente impactado, transformado. Se tornou outra pessoa. Fez a diferença,
fez história, deixou um legado que impacta a nossa vida, porque esteve do lado de alguém que o desafiou e o levou para cima. Deus tem muito com você. Tome decisões e você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão amada, passa do teu sangue sobre ela, sobre o lar dela, e que ela receba a bênção, força, paz, alegria, entendimento, clareza, discernimento, sabedoria, que ela tome decisões. Que ela tome decisões, que a partir de hoje ela não vai ouvir quem não tem o poder de influenciá-la positivamente. Ela não vai assistir coisas que não estão elevando o padrão dela. Ela não vai mais andar com pessoas que não têm o poder de elevá-la, de desafiá-la a ser mais, a ir para um nível de excelência. A partir de hoje, ela vai se colocar nesse lugar onde, bem claro e bem definido, ela sabe com quem deve estar e com quem não deve estar, porque isso faz diferença. Deus, o Senhor tem muito com ela. São tantas histórias poderosas, tantos testemunhos de pessoas que pararam de se envolver com coisas impuras e andar com pessoas que não frutificavam. E a vida mudou. Quantas que falam depois que eu comecei a ouvir a palavra, depois que eu me enchi da palavra, depois que eu me afastei de um monte de coisas que não estavam me fazendo bem, a minha vida tomou outro rumo. Senhor, o Marcos era um sujeito inconstante, um sujeito que parecia que não ia vingar, mas sendo mentoreado, discipulado, bem orientado, do lado de alguém bem mais espiritual que ele, mais forte que ele, alguém altamente comprometido. O caráter dele foi mudado, ele teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado. E é incrível, Pai. Não tem nenhum livro do Barnabé, mas tem do Marcos. Ó Deus, eu oro para que hoje pessoas estejam tomando decisões maduras, sérias e sacrificiais. Porque às vezes ela vai ter que se afastar de alguém que ela gosta, mas que ela tem visto que não tem sido uma boa influência. Nem na forma de falar, nem nas decisões. Mas ela vai agradecer amanhã. Que ela receba a força, a sabedoria para tomar as decisões certas. Eu abençoo o teu povo em todo lugar, lares, famílias. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e tomo posse de mudanças poderosas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando com fé, determinadas, com decisões firmes. Obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço, amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus é bom. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9 com muita alegria. E vamos ter batismo em todos os nossos templos. Conta com a gente. Esteja entre nós, começa bem a sua semana. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.